Olá pessoal, tudo bem? Hoje começando um vídeo que vai ser o vídeo mais particular que eu já fiz aí no canal. Em que sentido? Todos os vídeos que eu faço são contando alguma história, remontando alguma coisa específica ou algum fato que está meio obscuro, fazendo uma análise de personagens, de alguma situação, algum evento, né? Hoje eu vou fazer um vídeo falando de um ponto de vista mais particular. Ainda assim eu vou tratar de uma forma analítica dos personagens, não é apenas uma história que eu vou contar, mas eu vou dar um prisma mais particular, mais meu, né? Porque fazem e tem muito a ver, ou tem tudo a ver com a história desse canal, porque que eu tracei esse objetivo de, através do YouTube, poder compartilhar dos meus interesses, dos meus aprofundamentos, das minhas meus pontos de vista que são diferenciados da maioria no sentido de não serem da corrente, né? Não estou nem falando de qualidade aqui, estou dizendo apenas que de fato é atípico do que a gente vê e do que eu cresci, que sempre me incomodou, né? Que sempre foi algo que me incomodou de não ver análise e ver apenas notícias tratando o esporte como se fosse um fato corriqueiro que você pode medir ali por a empresa que faturou mais ou menos, né? Então o esporte não é isso, as trajetórias não são isso, as trajetórias são diferentes, são contextos, o contexto é o que sempre mais me chamou a atenção, muito mais do que as conquistas, do que os feitos específicos, mas a forma, quando, contra quem, com que recursos, né? Dispondo de quais recursos e por aí vai. Então hoje eu vou falar para vocês sobre os Sportles, ou os Beatles do esporte. Primeiramente, né, vocês já sabem, já falei várias vezes aí a respeito dos Beatles e coisas relacionadas aos Beatles nesse canal. E acho que é geral, né, um consenso de que se trata da banda mais importante da história, da banda mais influente da história, da banda mais impactante da história, da banda mais permanente da história. É uma banda que durou aí apenas 8 anos entre o primeiro disco e o último disco, né? Somar o período ali em que eles estavam alçando o sucesso, tentando chegar lá, desde a primeira formação, vai dar um total aí de 12 anos. Uma trajetória bastante curta em se tratando de bandas. Porém, até hoje permanece. Influenciou demais toda a música pop mundial, não apenas a música pop, mas outros N setores. Influenciou a música brasileira de forma decisiva, mas de uma forma geral influenciaram a cultura popular, né? Eles representam um trailblazer na cultura popular. Elvis é a primeira grande revolução. Sem o Elvis não existiriam os Beatles, né? O Elvis influenciou tudo o que aconteceu naqueles anos 60, mas é os Beatles que levam isso a um patamar que nem mesmo o próprio Elvis conseguiu atingir. E tudo depois que viria depois, você vai notar de alguma forma a influência dos Beatles. Por isso eles são the greatest band ever. E aí já vai um link para nós. Qualquer um pode questionar se o John Lennon foi o melhor letrista que já existiu na música popular, se o Paul McCartney é o músico mais completo ou versátil da música popular, se o George Harrison é um dos melhores guitarristas de todos os tempos, se o Ringo Starr é um dos maiores bateristas de todos os tempos. Claro que cada um individualmente vai poder ser questionado. Inclusive tem a frase do John, né, que ele disse que os Beatles só poderiam ter dado certo realmente se fossem um conjunto, porque, palavras dele, eu sou muito feio, o Paul é muito fraco, o George é muito quieto e o Ringo é baterista, né? Então, de fato, os Beatles são o que são como um conjunto, né? São os quatro em conjunto, né? Os quatro que representam tudo isso que eu falei. Você pode discutir, tem muita discussão boba, né? Se é John ou Paul, prefiro qual, né? A gente tem as nossas preferências, eu prefiro George Harrison, é o meu favorito no total,
mas adoro os 4 e entendo que os Beatles só foram o que foram por causa dos 4 e não por causa do George ou por causa do Paul ou do John. Então, levando-se isso em consideração, quando eu vou falar aqui dos Beatles do esporte, também vai ter a ver com caras que representam para mim uma coisa nesse sentido, que representam no esporte figuras transcendentes, assim como os Beatles no seu conjunto. Cada um deles que eu vou apresentar aqui também vai poder ser, entre aspas, questionado do ponto de vista individual. Acho que é consenso que todos esses 4 aqui que eu vou mencionar, um do basquete, um da Fórmula 1, um do futebol, um do tênis, são entre o que seria, digamos assim, os Beatles de cada esporte, ou seja, eles são entre os 4 maiores nomes de cada um desses esportes. Eu acredito que isso não é nem passível de discussão, mas obviamente que para você, para quem for, pode ser que alguns deles ou que nenhum deles seja o número 1 na tua visão, né? Mas eu vou contar então o porquê que cada um deles está aqui, como que surgiu a ideia desse quadro primeiramente e por que cada um deles está aqui. Então esse quadro, né, dos Beatles, ele foi adquirido por nós aí, e minha esposa e eu ambos somos muito fãs dos Beatles, né, que vem já dos nossos pais, e o nosso filho hoje também gosta dos Beatles. Então eles são isso, né, eles representam isso. Meus pais curtiram enquanto adolescentes, e eu curti desde criança, minha esposa também, e é isso. Que outra banda, que outros músicos, que quantos artistas vão poder representar isso. Lembrando que a banda foi extinta há 51 anos, né? E aí eu tive essa ideia de fazer, porque algo tão importante quanto a música para mim é o esporte, né? E os ícones da música para mim também são ícones nos esportes. Então eu tenho essa admiração por ícones diversos, vários. Não confundir necessariamente aqui esses 4 nomes que eu vou citar como essencialmente os meus 4 favoritos. Acabam que são sim os meus 4 prediletos, mas não no sentido de achar mais legal, de achar que tem que ser assim o assado, né? Eu tenho vários jogadores de futebol, de basquete, tênis e pilotos que eu aprecio e sei entender o lugar de cada um deles, né? Ou seja, vamos lá, Roberto Baggio, já falei, um dos jogadores de futebol que eu mais gosto na história. Eu não diria que ele é um dos 5 melhores jogadores de futebol de todos os tempos, mas é um dos 5 favoritos para mim. Da mesma forma, vamos lá, pilotos de Fórmula 1, né? Torci muito por Barrichello, por exemplo, Fernando Alonso, né? Um dos caras que eu mais gosto na história da Fórmula 1, mas também o próprio Alonso eu não colocaria entre os 5 de todos os tempos, né? A propósito, pessoal, vou deixar na descrição o link de um vídeo que eu fiz sobre os 15 que eu considero os 15 maiores de cada um desses 4 esportes: tênis, futebol, Fórmula 1 e basquete. Então ali eu descrevo num formato de pirâmide, né, prateleira com 1 nome, 2 nomes, 4 nomes e 8 nomes, aqueles que eu entendo serem dentro dos seus esportes, não pensando tanto na transcendência, mas ainda dentro dos seus esportes, quais seriam eles. E você vai ver que esses 4 nomes vão constar lá. Este aqui e este aqui, quando eu fiz a lista desses 15, eles ficaram no topo dos seus respectivos esportes, enquanto que este e este ficaram na segunda prateleira, ou seja, junto dos dois, fechando ali o top 3. Como eu falei, eu acredito que todos esses 4 merecem estar num top 4 mínimo. Nesse vídeo ali eu explico um pouco mais do porquê cada um está na prateleira que está. Poderia haver alguma mudança ali, talvez, hoje, pensando, né, na questão do Djokovic. Então, quando eu fiz aquele vídeo, o Djokovic ainda continuava em ascensão, então talvez houvesse alguma mudançazinha ali, mas a ideia do top 4 e pessoalmente top 3 é imutável, né? Então, Wilt Chamberlain, Ayrton Senna, Lionel Messi e Roger Federer, né? The Sportles, como vocês podem ver aqui, os Beatles do esporte, um trocadilhozinho que eu fiz ali.
Então, primeiramente, é do ponto de vista pessoal, né? Tem a ver com a minha história. Eu poderia fazer alguma analogia com os ícones dos Beatles e vai ter muita coisa semelhante, se você for pensar, né? Daria para fazer várias analogias entre os 4 daqui e os 4 daqui. Daria para fazer várias analogias distintas, tá? Mas, em princípio, eu diria que Senna e John Lennon é a analogia mais imediata. Mortes prematuras, né? Um aos 34, outro aos 40 anos, trágicas, televisionadas, né? A do Senna, inclusive, ao vivo a morte do John Lennon pouco tempo depois, e permanecem sendo o que foram, né? E foram muito polêmicos no sentido de lutar contra o que eles entendiam como sendo o sistema e representam muito isso. O Wilt Chamberlain e o Paul McCartney poderia ter uma analogia com o fato dos números muito expressivos de serem larger than life, né? De fato, dessa lista aqui, o Wilt já falecido, mas é o mais velho de todos ali. Ele faleceu aos 63 anos. Senna falece aos 34, o Federer agora chegou aos 40, o Messi tem 34 hoje. Então, o Chamberlain é o que mais velho, né? Ele foi essa figura aí, algo semelhante ao que o Paul representa, né? Um ícone lá do passado que permaneceu na mídia e sendo comentado, sendo evocado, sendo comparado, às vezes para mal, às vezes para bem. O George com o Federer, personalidades muito semelhantes, caras que dá para comparar, digamos assim, né? O George com o Paul e o Lennon do lado ali, é um cara que precisou elevar o próprio trabalho lá para cima, né? Que na saída dos Beatles lança um disco triplo e que ainda assim era conhecido como The Quiet One, né? O Beatle quieto, o Beatle calado. Então, personalidades muito semelhantes, né? O Federer representa muito disso no tênis, ele é o cara extremamente centrado, dois lords, dois gentlemen, né? E o Messi com o Ringo, dá pra gente pensar até no fato de que o Ringo é muito desprezado, mesmo pelo fã dos Beatles, muita gente que não entende o papel dele, que não reconhece, que não entende na verdade de música. Fica a dica aí pro vídeo com meu amigo Mauro a respeito da importância do baterista num conjunto musical de uma forma geral. Mas como o Ringo foi impactante, como quanta gente menciona o Ringo como um cara a quem eles admiraram e que os influenciou, que fez à época o que precisava ser feito, que foi revolucionário também na bateria, que é formidável, né? Tem uma infância marcada por doenças, ele era muito isolado da sociedade, assim, pela família dele, tudo ele podia, tinha um medo, né, de que ele adoecesse, e o Messi da mesma forma, né? A gente sabe da trajetória dele com um tipo de nanismo, ele precisou tomar hormônios e por aí vai, então falou-se muito que ele seria autista, ou que ele tem um grau de autismo, e um cara que extremamente quieto, mas não quieto como Federer ou George Harrison, mas um cara que pouca posicionamento, agora nos últimos anos é que ele tem falado coisas, e ele sempre foi notabilizado por jogar futebol, né? E as comparações com Maradona, comparações com Pelé, com Cristiano Ronaldo, o tempo todo querendo sempre arranjar alguma forma de diminuí-lo, mas ele permanece aí e segue sendo quem ele é. Então, essa analogia seria interessante. Tem a questão da minha preferência, mas eu vou falar então um pouquinho, não vou me alongar muito, vou falar então do que eles representam e por que eu escolhi cada um deles do ponto de vista pessoal, e aí tentando encaixá-los nessa história, uma forma de ver a possíveis links entre os quatro, né, para eles serem os Sportals. Então, do ponto de vista pessoal, muito simplesmente eu posso dizer para vocês o seguinte, que todos esses quatro, Wilt Chamberlain na NBA, Roger Federer no tênis, Senna na Fórmula 1 e o Lionel Messi no futebol, representam todos os quatro os jogadores, os ícones, que para mim me levaram a me aprofundar nas respectivas áreas. Foi a partir deles que eu fui a fundo em todos esses quatro esportes, fui conhecer todas as outras lendas. E
quando eu digo conhecer, não saber o nome, eu ouvir falar de fulano ou de ciclano, mas entender todos esses outros para poder fazer, por exemplo, um vídeo citando os 15 maiores de todos os tempos, na minha opinião, parte sim de Messi, de Wilt, de Federer e de Senna. O menos desses aí seria o Messi, porque o futebol já é um esporte muito mais entranhado na cultura brasileira, para mim mesmo, então eu já fui. O Cruyff foi a primeira lenda do passado que me chamou a atenção. Mas é somente com a ascensão e a manutenção do Messi que eu fui entrando na possibilidade de conhecer e entender os greatest of all time do futebol, né? Entendendo o que exatamente o Maradona representa, o que o Pelé representa, muito mais do que seus números, entendendo a importância do Cruyff para o Barcelona, que vai culminar nesse Barcelona do Messi, essa comparação incessante com o Cristiano Ronaldo, a comparação com os ídolos imediatamente anteriores, porque até o surgimento e o estabelecimento, melhor diria, o estabelecimento do Messi, para mim, o grande jogador que eu vi, que eu acompanhei, mas que ainda assim não tinha me levado para esse mergulho, foi o Zinedine Zidane. Era para mim o paradigma de jogador daqueles que eu pude acompanhar. E o Messi sobrepôs isso, né? Zidane continua sendo formidável, top 15, top 8 da história, mas o Messi levou a outro patamar, né? Combinou uma série de coisas que até então eram muito destacadas, né? Ou você era um grande armador de jogadas, ou você era um grande fazia grandes assistências, você era muito goleador, ou você era isso, você era aquilo. O Messi conseguiu combinar uma série de coisas que de fato somente o Pelé e o Di Stefano, se formos puxar mais, combinou, né? Então o Messi representa, inclusive na sua saga com a seleção argentina, ele representa o meu aprofundamento na seleção argentina, entender os grandes jogadores argentinos de todos os tempos, inclusive com a bobagem que vivem falando, que o Messi não é argentino e espanhol e blá blá blá. Então já vou falar um pouquinho sobre isso e como também isso é um legado enorme que o Messi deixa. O Ayrton Senna, basicamente, né, meu ídolo de infância, uma ruptura enorme a morte dele na minha vida, e a partir de anos depois, né, eu continuei tendo ele como ídolo, mas ali na minha adolescência eu fui escrever sobre Fórmula 1, fui ler sobre Fórmula 1 e tive até a intenção de me tornar um jornalista de ofício a partir do Ayrton Senna, pode-se dizer, porque eu fui conhecer aprofundadamente a carreira dele, vídeos e livros e textos de jornais e sites, tudo sobre Ayrton Senna, para depois entender tudo sobre Fangio, sobre Clark, sobre Schumacher, sobre Prost, sobre Piquet, sobre Lauda e por aí vai. Então o Ayrton Senna é o mais fácil de dizer e explicar porquê, né? É o que está aqui atrás e realmente ele é o estopim não apenas da Fórmula 1, mas de todos os quatro, de todo o aprofundamento. Aí vem Roger Federer, que significa para mim basicamente o seguinte, né? O tênis sempre foi um esporte que era atrativo, mas tinha um lugar muito específico, né? Assim como a gente via competições de hipismo, de natação, por aí vai. Então você olhava, achava legal, mas você achava que era uma coisa bem distante, né? Que, como no Brasil, se diz que é esporte de elite, embora países mais pobres do que o Brasil tenham mais tenistas do que o Brasil. Aí surge o grande Guga, né, que representou sim um boom, né, um tipo de Ayrton Senna para aquele final dos anos 90 e gerou interesse todos os meus contemporâneos, né, de jogar tênis, de entender de tênis. Mas ali já há diferença. Eu não fui muito bem no tênis como jogador, mas já ali eu tinha vontade, por exemplo, de conversar com meus colegas sobre Pete Sampras ou Michael Chang, para falar sobre Marcelo Rios, e nenhum deles tinha interesse nisso, nem no próprio Guga mais, porque foi a febre e depois acabou virando aquela coisa ali. E aí vai passando, né, Sampras e Agassi, o Agassi retornando naquele período, o Guga desafiando, mas aí o Guga já vai para lesão, o Sampras para, o Agassi estende um pouquinho mais a carreira, mas surge ali aquele suíço cabeludinho, né, e vai chamando atenção até que, principalmente naquele dia,
da final de Wimbledon de 2008, um jogo que a gente começou a assistir na hora do almoço e foi, aliás, antes do almoço, e foi lá pro final da tarde, né? Por mais que não fosse um compromisso habitual, aquilo prendeu e aquele personagem me chamou a atenção de uma forma e que poucos meses depois eu já tinha feito um mergulho mais ou menos como esse que eu fiz a respeito do Ayrton Senna que eu falei, né? Então o Federer representa isso. E aí, vendo um Nadal como essa nêmesis e depois o surgimento do Djokovic, entre outros grandes jogadores que eu acompanhei, assisti, torci muito pro Del Potro, por exemplo. Andy Murray é um cara que eu nunca gostei propriamente, mas fui entendendo mais da carreira dele, entre outros tantos, né? Então o Federer, ele é esse cara que todos esses estão linkados a ele, tanto os do passado quanto os presente e agora futuro. Ele é essa figura que está ali entranhada no tênis, então essa é a minha admiração principal com relação a ele. E o Wilt Chamberlain é o de todos os três, todos os quatro, né? O único que eu não pude ver nada dele ao vivo, né? Ele falece quando eu tinha meus 13 anos, 99, então eu ainda não sabia nada sobre ele, né? Comecei a ouvir um pouco sobre ele a respeito dos 100 pontos, né? Coisas assim muito esparsas. E aí, o que cresci vendo Magic Johnson se aposentar, acompanhando Michael Jordan no seu período do auge ali dos Bulls e o seu retorno, tendo ele como essa figura inatingível absolutamente, né? Uma coisa acima de qualquer coisa, acima até do que o Pelé representa no futebol. Aí tinha ali naquele período grandes jogadores que nós admirávamos, como Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley em dada medida. Mas aí surge Kobe Bryant, Allen Iverson, dois caras que atraem muita atenção, mas as incessantes comparações com Michael Jordan, e o Kobe era o novo Jordan, de uma forma até meio que automática, a gente não levava tanto a sério. Até que vem LeBron James, de fato, ou de todos esses que eu citei, o único jogador que se pode colocar em pé de igualdade com Michael Jordan no ponto de vista histórico. Independente de quem está à frente, eu entendo que o Jordan esteja à frente, mas é o único que chegou nesse patamar do Michael Jordan, de fato. E eu vi o LeBron e aí comecei a ver umas notícias, não apenas do LeBron, mas por causa do LeBron voltando a acompanhar com mais afinco a NBA, sempre a notícia era assim, fulano conseguiu tal coisa, isso não acontecia desde tal ano com o Wilt Chamberlain. O Wilt Chamberlain. Então, o cara que dava um passe ou tantos passes desde o Wilt Chamberlain. O cara que fez tantos pontos Como assim desde o Wilt Chamberlain? Por que não cita outro nome, só esse cara? Quem é esse maluco? Né? E aí eu fui me aprofundar e cada vez que eu ia mais, que eu cavava mais, só vai crescendo a admiração sobre esse cara. Eu fui entendendo que ele era muito mais do que um jogador de basquete e ele foi grande em outros esportes, grande como pensador também, grande como incentivador, grande como cara que iniciou coisas no esporte. Então todos esses quatro são, no mínimo, top 3 de cada uma das suas áreas. Para mim, o Chamberlain é o melhor de todos os tempos no basquete, o Messi segundo ou terceiro, o Federer está tendo aí esse posto de melhor da história do tênis ameaçado, claramente. E o Senna, eu entendi também que o Fangio ficou acima dele. Então, todos eles são top 2 para mim, independente de qualquer coisa. Todos eles têm a ver com essa minha vontade de entender mais sobre os respectivos esportes, de ver eles e falar, mas será que eles são tão bons assim? E entender que eles eram muito melhores do que eu imaginava, todos os quatro. E compreender nuances de cada um deles. Independente de serem os melhores de todos os tempos, são caras que representam coisas muito particulares e importantes para mim. O Federer trouxe o tênis para um nível que o tênis jamais havia atingido e é indiretamente responsável por quão bons se tornaram Rafael Nadal e Novak Djokovic. Né? Ele pôs o patamar tão alto que esses dois caras, a gente viu, teve o privilégio de ver os três melhores de todos os tempos, junto com o Laver, os 4 melhores de todos os tempos, jogando ao mesmo tempo. O Chamberlain
representa tudo que eu entendo de um cara que vai além do seu ofício. Não, eu não quero ser bom apenas nisso, eu quero significar alguma coisa, eu quero tentar de outras formas, eu quero contribuir. Então, regras no basquete foram mudadas, perspectivas do jogador de basquete foram mudadas a partir dele. A frase de Michael Jackson, desculpe, a frase de Phil Jackson define tudo. Ele é o cara que mudou o basquete por dentro. O jogo que nós entendemos hoje nasce a partir dele. Phil Jackson o disse. O Senna rompeu todos os padrões possíveis do ponto de vista de preparo físico, elevou o nível de preparo físico da Fórmula 1, então de fato o piloto se tornou um atleta a partir dele, e a sua morte trouxe os patamares de segurança que nós entendemos hoje, além de toda a obstinação, dedicação que significam tudo para Schumacher, Alonso e Hamilton, né, para citar os três maiores pós-Senna, e o Lionel Messi, embora tendo ainda a figura do Pelé como um ícone maior do que os outros representam para Federer, Wilt ou Senna, o Messi traz um legado gigantesco de uma história de vida de enorme superação e de um cara que consegue separar a necessidade de, no tempo de mídias sociais, de estar mostrando coisas, consegue ser o que ele sempre foi desde o princípio. Então o maior legado que ele deixa para mim é esse, e a sua relação com a seleção argentina, para quem quiser entender um pouco mais da história, ele foi um cara que renunciou a se tornar espanhol por causa da sua vontade de atuar pela seleção argentina. A história, como ele vai atuar pela seleção, é fantástica. Então esse é o maior legado dele para mim e o legado de todos esses quatro. Beleza, pessoal?